Hoje o nosso tema é Introdução aos Estudos da Filosofia. Nós vamos tentar fazer aqui uma transição do mito para a filosofia. Saber quando a filosofia nasce, como a filosofia nasce, quais foram os fatores que fizeram surgir o pensamento filosófico, a razão filosófica, o logos, o que a filosofia vem superar. Mostraremos a partir desse norte a construção do ensino da história da filosofia, passando desde a mitologia, pelos pré-socráticos, até o pensamento clássico grego, desde Sócrates, Aristóteles e Platão, percorrendo toda a Idade Média, a Idade Moderna e chegando nos pensadores contemporâneos. Pensadores esses que até o instante aqui, eles escrevem sobre os acontecimentos ligados à filosofia, refletindo desde os primeiros filósofos até os acontecimentos atuais. Então, para tratar da filosofia, nós vamos falar do primeiro momento do termo filosofia. De onde vem esse termo filosofia? Ora, a gramática grega ela nos mostra diretamente a separação, a divisão entre philos e sofia. Philos quer dizer amigo, amor, e sofia quer dizer sabedoria. Podemos unir e interpretá-la num conhecimento aportuguesado da coisa, de amigo do saber, o amor à sabedoria. Então, assim você já começa a entender que a filosofia vem trazer um pensamento de sapiência, de razão, desmistificando alguns acontecimentos que ocorriam antes do nascer da filosofia. Ora, a origem da filosofia é na Grécia. Mas por que essa origem se dá na Grécia? De antemão, nós temos que entender que o mito era quem embasava tudo. E o que é um mito? O mito, traduzindo para um português básico, é uma fábula. É uma fábula? Uma fábula é uma mentira? Não. Isso é diferente de mentira. Nós temos que perceber, meu caro internauta, que a fábula não é uma mentira. A fábula é uma tentativa de justificar a realidade. Como assim justificar a realidade? Justificar os acontecimentos que assustavam, os acontecimentos que atordoavam a sociedade grega antiga. Um exemplo, um básico exemplo que eu costumo trabalhar nas salas de aula. Como chove? Por que choveu? Para que serve a chuva? Como surgiu a chuva? A mitologia vem justificar a chuva a partir de um conflito entre o casal de deuses Hera e Zeus. Zeus tinha suas discussões como se fossem discussões humanas com Hera. Hera, sua esposa, sofria, chorava e suas lágrimas eram transformadas em chuva. Do ponto de vista de origem do universo, a gente também pode entender a teogonia. A teogonia é uma justificativa da mitologia para explicar o surgimento do universo. A teogonia, segundo Homero, dizia que primeiro veio o caos, depois surge a Gea e o Eros. Desses três princípios surgem o céu e a terra, que a partir disso surgem os deuses. Dos deuses surge tudo o que há no mundo. Então você tem aí uma justificativa mítica para aquilo que acontece. Ora, mas com a expansão marítima, as pessoas começam a entrar em contato com outras populações, com outros povos e começam a perceber que esses mitos são estranhos, que cada sociedade tem um mito diferente para justificar aquela mesma coisa. Daí a necessidade de perceber que as relações comerciais e marítimas da antiguidade, elas influenciam diretamente nessa reflexão acerca de uma necessidade de ultrapassar a mitologia. Além das viagens marítimas, nós temos que entender que o homem ele deixa de ser rural e passa a ser urbano. E ele começa a viver em comunidade. E esse movimento social faz com que o homem passe a refletir não só sobre si, mas como a sociedade, não só sobre si, mas como também sobre a sociedade e sobre a política. A política é um instrumento que faz o ser humano refletir acerca da mitologia. A necessidade, meu caro internauta, de se superar essa mitologia. Então nós temos aí dois pontos apresentados. As viagens marítimas
Primeiro, as viagens marítimas. Segundo, aí, a relação social e política. Outro ponto importante a se refletir é o desenvolvimento da escrita. O alfabeto, que nasce lá nos fenícios, que é aprimorado pelos gregos, começamos a partir de então a descrever os acontecimentos e os fatos. O surgimento do calendário faz com que você comece a anotar também esses acontecimentos em cronologia e começa a se perceber que não há uma lógica em nada disso que a mitologia tentava explicar. Percebe-se então que há necessidade de superar. E quem vai fazer isso? A figura do filósofo. E esse termo, filósofo e filosofia, surgem com Pitágoras, século V a.C. Aí você tem o princípio do nascedouro da filosofia. Veja aí, só fazendo aqui uma pequena recapitulação, nós tivemos aí uma construção do todo a partir de um caos mitológico, a tentativa de se justificar tudo a partir da mitologia. Nós vemos aí, a posteriori, a necessidade da comunicação, da análise política, comercial, da escrita e do calendário, como algo que vai interrogar, deixar em xeque os mitos antigos. Então você tem aí as bases históricas para o surgimento da filosofia. Preste bem atenção, meu caro internauta, que a partir de então nós vamos tomar o prumo de como essa filosofia nascente ela vai direcionar o rumo. Eu gosto de exemplificar com o mito da caverna. O que é que vai surgir a partir do surgimento da filosofia? Ora, um pequeno resumo, um pequeno enfeite aqui acerca da alegoria da caverna, escrito por Platão no seu livro A República. Ele diz o seguinte, que em uma caverna habitavam 3 jovens, e esses jovens estavam presos, com armaduras nos pés e nas mãos, mas sempre chegava tudo, a comida, o alimento, a água, etc. Aquilo ali era um pouco escuro, mas ao entardecer de cada dia, o sol refletia sobre a parede, sombras, imagens, porque ali perto passavam oleiros com panelas, com jarros, etc. E aquelas imagens refletiam na caverna. E eles, naqueles instantes, se ajoelhavam a cada entardecer e adoravam e reverenciavam, porque ali era sublime para ele, era o ápice de cada dia para aqueles 3 jovens que ali viviam. Todavia, um conseguiu se desamarrar, as correntes quebraram. As correntes se quebram e ele sai. Ora, você tem que perceber que quando você acorda e está tudo escuro e você acende a luz, a primeira reação que você tem é do arder dos olhos. E foi isso que aconteceu com aquele jovem ao sair da caverna. Aquela claridão do sol forte faz com que ele passe por um processo. Esse é um processo que nós chamamos na filosofia de ascese, de ascensão. É uma transição, uma saída de um lugar para outro. Vamos entender o passo a passo continuando na história. E ele começa a contemplar toda a natureza. O sol, o céu, as águas, as árvores, as aves que ali habitam. E ao mesmo instante que ele começa a viver aquela contemplação, a se encantar, a se embriagar de paixão, ele tem um momento, dá uma paradazinha e retorna para a caverna. Ora, mas o que ele vai fazer na caverna? Ele retorna para dizer aos seus amigos, aqueles outros 2 jovens que lá estão presos, o que ele conheceu e que o mundo não é só aquela caverna. O que é que vai acontecer, meu caro internauta, meu caro aluno internauta? Aqueles outros 2 jovens vão matar aquele jovenzinho que havia saído. Por quê? Porque eles começam a afirmar que não existe lugar melhor do que aquele. Que não existe outro lugar senão aquele. Que aqueles deuses a cada dia estão ali providenciando tudo para ele. E essa transição, essa saída, Platão, no livro A República, ele quer mostrar justamente essa transição entre o meio material e o material, entre o que é sensível e o que é inteligível em uma linguagem platônica. E hoje aqui eu estou querendo mostrar a você, a cada um de vocês, essa realidade, a saída da mitologia
para a filosofia, porque agora nós estamos saindo de uma fábula, de uma história inventada, criada para se justificar qualquer necessidade dos governantes, dos mais velhos, pela tradição oral. Mas não. Agora nós temos a filosofia enquanto pensamento racional, reflexivo. Nós temos aí o nascimento de uma nova ideia pensante. Ora, mas não vamos confundir. A filosofia não é uma ciência. Olha lá, cuidado, muito cuidado. A filosofia é mãe de todas as ciências, porém não é uma ciência. Por quê? Tudo aquilo que se vai construindo a partir da contemplação, da reflexão, do pensamento lógico e sistemático é filosofia. Todavia, aquilo que se torna exato deixa de ser filosofia e passa a ser ciência. E todas as ciências nascem a partir da mãe filosofia. Meu caro internauta, faça essa análise, faça essa reflexão e entenda, saiba separar mito, filosofia e ciência. O mito, basicamente, é uma fábula, é uma história para descrever, para contar, para justificar uma realidade. A filosofia é um processo que se dá através de uma reflexão, de um labor, de uma intelecção sistemática. E a ciência é aquilo provado, é aquilo que é exato, é aquilo que não tem erro. Opa! Calma aí. Então, se o cara for um pouco cético e não curtir muito a filosofia, ele pode dizer que a mitologia é tão importante quanto a filosofia. Porque a filosofia não chegou às verdades que tanto desejou. Aquela frasezinha do canal Futura, ela indica muito bem essa relação. Não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Isso mesmo. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E é isso que a filosofia faz, mas a filosofia não chegou a nenhuma conclusão. A mitologia também não. Alguns autores dizem que nem a filosofia e nem a mitologia trouxeram evolução alguma. Alguns autores vão defender a mitologia em detrimento da filosofia. Vão dizer que a mitologia ela é mais importante do ponto de vista literário do que a filosofia. Fica aí para você fazer esse seu entendimento. Todavia, eu defendo o pensamento filosófico, mostrando a você, meu caro internauta, que a filosofia ela é base para a construção das grandes ciências. A filosofia ela traz a racionalidade sistemática, certo? Então, a partir disso, nós vamos pegar os primeiros filósofos da história. Para finalizarmos aqui essa aula, a gente vai descrever um pouquinho da lógica pré-socrática. A lógica pré-socrática, para em seguida, na aula 2, a gente falar dos primeiros filósofos. Então, por que esse termo pré-socráticos? Obviamente, você já vê o pré, que veio antes de Sócrates. Essa divisão se faz necessária porque os pré-socráticos buscavam na natureza um princípio criador de todas as coisas. Cada um deles buscou em um princípio material a construção de um raciocínio lógico para tudo que existe no universo e na natureza. Tá certo? Entretanto, Sócrates muda essa concepção. Sócrates vai trazer para o seio da filosofia o homem, o antropos. Por isso que a gente faz essa primeira divisão da filosofia antiga, em pré-socráticos e filosofia antropológica. Nós vamos ter os principais nomes da filosofia pré-socrática: Parmênides, Heráclito, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes. E já os filósofos clássicos, nós vamos ter os maiores de todos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Além de analisarmos também os estoicos e os epicuristas para adentrarmos na filosofia medieval. Retomando aqui o que nos interessa nessa aula de hoje, a necessidade de fazer uma reflexão a partir de um princípio criador de todas as coisas, alguns indivíduos vão parar e analisar. Um exemplo clássico, Tales. Isso, Tales. Tales vai defender a tese de que o princípio original de tudo e do todo,
o princípio coordenador do cosmos é a água. Então, link sempre, meu caro internauta, a água a Tales, pré-socrático. Ele vai defender que a ideia do surgimento da água e a partir da água, tudo faz com que as coisas nasçam. E se você parar um pouquinho e pensar, ele está correto nas suas justificativas, nos seus escritos. Veja só, a água, nosso corpo. Nosso corpo, quem gosta de estudar biologia, você, aluno que vai tentar medicina, que se detém demasiadamente ao estudo de biologia, sabe que a proporção que é formada de água é a maior que existe. Se você está numa fábrica, você vai produzir o plástico, você precisa de muita água. Numa construção de uma casa, você precisa da água para preparar a massa, para preparar o cimento. Se você tem que sobreviver, você precisa se hidratar com a água. Então, a planta, ela necessita da água para nascer, para crescer, para dar frutos. A água é a essência da vida, sem a água não somos ninguém. Defendia Tales em seus escritos. Meu caro internauta, isso é muito interessante, é uma reflexão, é uma justificativa pautada em um raciocínio lógico de caráter rigorosíssimo. Todavia, cada um vai superando o outro pensador. E eles começam a perceber que essa lógica, ela cai basicamente num pensamento infinito. Então, a partir dessa explanação apresentada a você, meu caro internauta, você entende muito bem a importância da filosofia para a realidade em que vivemos, para o entendimento da realidade em que vivemos, para o surgimento de várias ciências que existem. É como um exemplo clássico que a gente, no curso de filosofia, sempre bate nessa tecla, a inversão copernicânica. Essa questão do mito para a filosofia ela é analisada a partir disso. Por quê? Antes se defendia a tese de que tudo girava em torno da Terra, que os planetas e o Sol, a Lua giravam em torno da Terra, denominado de movimento geocêntrico. Só que Copérnico vem com sua revolução no pensamento e vai defender que a Terra é estática, que a Terra também não é retangular, que a Terra é oval e que essa Terra gira em torno de si e que essa Terra gira em torno do Sol. Nasce aí a questão heliocêntrica. É bom que você tenha esse exemplo, que eu vou sempre estar usando aqui nas nossas videoaulas, para que você reflita como se dá essa transição e qual a importância dessa transição para a compreensão da filosofia. Todavia, essa questão em que nós nos apegamos agora à ciência, ela surge a partir da filosofia. Isso é importante. Aquele cara que indagou que a mitologia é tão importante quanto a filosofia, não está errado. Mas a filosofia, ela é gestora, ela gesta, como dizia o grande Sócrates, a reflexão, o saber, o pensamento e as ideias. Então assim eu encerro aqui essa videoaula. É uma satisfação, um forte abraço e até a vitória.